Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. 2021 se iniciou, a nossa oração é que Deus derrame abundantemente a sua bondade, a sua graça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que os trabalhos da sua mão sejam prósperos, que você goze de saúde, que você goze de muita proteção, que Deus derrame muita fé no seu coração e você abuse realmente da fé para que assim você possa ver a ação de Deus. Num vídeo que eu fiz na virada de ano, eu falo de que eu não acredito em simpatia, não acredito numa espécie de um poder cósmico, eu acredito em Deus. Existe uma dobradinha que funciona muito bem e ela já era pregada desde os pais do deserto, desde os primeiros cristãos, que é o ora e trabalhe. Orar com fé, viver uma vida piedosa com o Senhor, tendo esse entusiasmo, esse ânimo de que você tem Deus como parceiro, trabalhando assim, e também tendo bastante fé, com certeza as coisas vão dar muito certo. E aquilo que não der tão certo, o Senhor ele vai te dar sabedoria para que você possa se adaptar, mudar as estratégias, encontrar soluções e sair cada vez mais fortalecido de cada situação difícil. Nós somos aqueles que estamos sendo preparados para um céu de glória. E essa preparação acontece aqui na terra, é aqui que nós temos que amadurecer na fé, melhorar o nosso caráter, melhorar os nossos relacionamentos. Então tudo que acontece aqui tem esse propósito, esse objetivo de nos tornar cidadãos dos céus. E é aqui que tem esse treinamento. Então, não tenha medo das adversidades, não tenha medo das coisas que possam de acontecer de ruim. Se você estiver com Deus, se você estiver ligado ao Senhor e estiver se esforçando diligentemente, trabalhando, o Senhor vai te abençoar, vai prosperar as obras da mão de vocês e assim vocês vão poder terminar 2021 com muito louvor nos lábios, com muita gratidão ao Senhor. Eu acredito muito nisso, eu acredito que fé e trabalho são coisas muito importantes para que a gente tenha sucesso e principalmente nesse processo que nós estamos, como eu falei, de crescimento espiritual. Que seja um ano de muito crescimento espiritual na sua vida, que você frutifique bastante na sua vida, tanto espiritualmente quanto também qualquer outra coisa. Na verdade, eu não acredito muito nessa separação entre o que é espiritual e o que é secular. Eu acho que nós somos um ser somente, integrado, integral, e se nós temos sucesso, crescimento espiritual, isso sai como consequência para todas as outras áreas da nossa vida. É eu me esforçar para crescer no reino de Deus, buscando o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas, como Jesus diz lá em Mateus 6,33. É nisso que eu acredito. Então, pega essa palavra, e que 2021 seja um ano de muita fé e de muito trabalho para você. Amém, querido? Se você é uma pessoa que já é aposentada, se você já é uma pessoa que já não tem um trabalho mais profissional na vida, mas com certeza você trabalha na obra de Deus, com certeza você tem outras atividades e que você prospere também em todas essas áreas da sua vida, crescendo cada vez mais na direção do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para uma leitura inicial do Salmo 34, onde os primeiros versículos diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Que esse ano seja um ano onde nós tenhamos sempre nos nossos lábios uma palavra de alegria, uma palavra de louvor ao Senhor nosso Deus, bendizendo sempre a Ele em todo o tempo. Que os humildes, que as outras pessoas vejam que nós somos pessoas alegres, festivas, temos muita fé, para que elas também sejam fortalecidas através disso. E aí nós podemos, tem até uma questão até evangelística, né? No versículo 3, louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. A ideia de que a gente vive uma vida
onde seja um grande testemunho para as pessoas acreditarem em Deus. E aí nós convidamos elas também para adorar a Deus juntamente conosco. Vamos orar ao Senhor e pedir que a graça dele se derrame nesse momento de culto sobre nossas vidas, que Ele passeie em cada casa, em cada lar agora, com uma bandeja, com o melhor para cada um de nós. Como Ele dizia lá no profeta Isaías, né? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então o Senhor Ele tem o melhor para cada um de nós e é nisso que eu acredito. E é por isso que nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele já passeie com nós, entre nós, com essas bênçãos, com essas bandejas do melhor que Ele preparou para nós em 2021. Oremos. Pai amado e querido, iniciamos um novo ano, Senhor, esse é o primeiro culto de 2021. E assim como nós adentramos na Tua presença nessa hora, Senhor, nós esperamos ver o ano todo na Tua presença, em adoração, em louvor, em uma vida de devocional, uma vida de piedade. Esperamos nesse ano e nos esforçaremos, ó Deus, para caminhar contigo, porque eu sei que o Teu desejo é caminhar conosco, Senhor. E nós não nos apartaremos, ó Deus, de Ti, nós não largaremos a Tua destra fiel. Nós contigo enfrentaremos esse ano, Senhor, porque eu sei que muitas coisas boas vão acontecer, mas sei também, Senhor, que coisas ruins podem acontecer, alguns projetos podem não sair como planejarmos, mas em todas elas, Senhor, quero estar contigo, queremos todos estar contigo. E pedimos ao Pai que nessa caminhada de parceria contigo, Senhor, Tu nos mostres os caminhos, nos dê sabedoria, Tu nos dê soluções, inteligência, estratégias, Senhor, para resolver todos os problemas que aparecerem. E principalmente que o Espírito Santo nos ajude para que esse ano todas as coisas, ó Deus, cooperem para o nosso crescimento espiritual. Nós queremos ser melhores do que o ano passado, Senhor, como pessoas, melhorando nosso caráter, nossa personalidade, melhorando nossa intimidade contigo. Nós queremos, ó Deus, nos aproximar cada vez mais da imagem de Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos ser aperfeiçoados e também habilitados para toda boa obra, porque nós também, Senhor, nos comprometemos em Te servir nesse ano, fazer com que o Teu nome seja glorificado, seja conhecido. Nós queremos ver um testemunho, Deus, que faça com que as outras pessoas vejam Cristo em nós e assim elas louvem o Senhor nosso Deus. Então somente nos usa para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos que agora, nesse momento de culto também, Senhor, onde cada um na sua casa vai abrir a Bíblia, vai adorar juntamente com os cânticos preparados, ó Deus, que eles recebam, Senhor, esse Teu Espírito, que alegre os seus corações, que traga ânimo, Senhor, que aumente a fé, Senhor, de cada um deles e que se alguma coisa estiver faltando, Senhor, seja suprida todas as necessidades. Aqueles, ó Deus, que estão na sua casa, tendo alguma enfermidade, alguma dor, em nome de Jesus, já desde o início do culto, eu oro, Senhor, pela cura deles, para que eles possam se sentir melhor agora, Senhor, que eles estejam dispostos, com vigor, Senhor, para Te adorar agora nessa hora, para se alegrar na Tua presença nessa hora, Senhor. Assim eu oro, Pai, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nesse momento de culto, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. Amém. Vamos... Como
doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, Jesus, é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, Jesus, é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Dia 1º de janeiro foi um feriado, 2 dias atrás. O que muitos de nós esquecem que também é um dia que se comemora o Dia Mundial da Paz.
Essa data ela foi escolhida em 1967 por um Papa, Paulo VI. Ele, naquele momento, viu que existia muita guerra, muita violência no mundo, estava no meio da Guerra Fria, e ele queria trazer uma data que pudesse incentivar a humanidade a pensar a paz, a refletir a paz e a estabelecer a paz no mundo. E, de fato, foi aprovado, e dia 1º de janeiro de 1968 começou, a se comemorar o Dia Mundial da Paz. O objetivo era exatamente esse, de tentar trazer a paz para o mundo. É o anseio que toda a humanidade espera ter de viver num mundo onde reine a paz, onde reine a harmonia, onde reine a unidade entre os povos. Infelizmente, no próprio ano de 1968, foi um ano de muitas guerras. Foi a guerra do Vietnã, por exemplo, onde milhares de pessoas morreram. Muitos jovens que se alistaram nos seus exércitos e foram enviados para aquela guerra não puderam voltar para suas casas e para o seio da sua família. As guerras são isso, são mortes, violência, caos no meio de uma sociedade. As pessoas não se sentem seguras no meio de um mundo onde o que impera é a raiva, a violência, a guerra, a disputa entre nações. Tem-se buscado a paz desde então. Anualmente se prega sobre a paz, mas nós começamos a entender através das Sagradas Escrituras que só existe um que tem condições de estabelecer a paz no mundo e é a pessoa de Jesus Cristo. Nessa última mensagem dessa série que eu estou pregando, baseada em Isaías 9, versículo 6, nós vamos falar de Jesus como o príncipe da paz. Novamente eu quero ler esse texto, que se encontra de fato em Isaías 9, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos dará ou fará isto. Essa é a promessa de Deus, de que Ele ia dar uma criança ao mundo. Nós comemoramos no Natal recente essa criança que nasceu ao mundo. Uma pequena criança, mas que ali existia a semente do poder de Deus. Ali já estava presente um cumprimento da promessa de Deus, essa promessa aqui. A promessa toda ainda não foi toda cumprida, e nós aguardamos o cumprimento total dela. E esse cumprimento total que vai acontecer no final dessa história da humanidade, nós já podemos desfrutar ela desde agora. Porque nós vamos entender que esse príncipe da paz, ele vem trazer uma paz tão complexa, tão perfeita, tão ampla, que ela já foi estabelecida já na sua morte e ressurreição e também terá um cumprimento maior, terá uma amplitude maior quando ele vier em glória estabelecer de fato os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém, como está registrado em Apocalipse. Esse menino, ele veio trazer para nós 3 tipos de paz. E é sobre esses 3 tipos de paz que eu quero abordar nessa mensagem. A paz com Deus, a nossa paz pessoal, uma paz interna, e também a paz vindoura, a paz eterna. Essa paz, como o texto está dizendo aqui, que não haverá mais fim. A primeira paz que Jesus estabelece é a nossa paz com Deus. Paulo ele vai dizer claramente que nós éramos inimigos de Deus. O pecado, quando entrou no mundo, nos afastou de Deus de tal forma que nós não só ficamos distantes de Deus, como Adão e Eva que foram expulsos do jardim do Éden, mas também nos fez inimigos de Deus. Deus, ele é um ser santo, ele é um ser perfeito. E ele aborrece o pecado. O pecado é inimigo de Deus. O mundo que nós vivemos, por ele jaz no maligno, por ele viver totalmente de forma corrompida, é inimiga de Deus. Por isso que João vai dizer na sua epístola que aqueles que são amigos, aqueles que amam o mundo, se tornam inimigos de Deus.
Mas Paulo diz o seguinte, em Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo para nós é que no nosso estado de pecado nós somos inimigos de Deus. Mas Jesus, ele veio nos reconciliar com Deus. Tanto que o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Jesus estabelece a paz entre nós e Deus na cruz do Calvário. Porque se o pecado foi a causa da inimizade, Jesus ele acaba com o pecado ali. Aquilo que João Batista disse a respeito de Jesus, quando viu Jesus, diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirando o pecado do mundo, acaba a inimizade. Tirando o pecado do mundo, rasga-se o véu. E aquilo que nos separava de Deus agora não separa mais. Não existe mais muro de separação. Não existe mais véu de separação. O que existe agora é um novo e vivo caminho para que a gente tenha paz com Deus, para que a gente goze da presença dele, que a gente goze da amizade, do amor, da filiação. Nós somos filhos de Deus estabelecidos por essa paz que Jesus conquistou. De forma que agora existe uma harmonia espiritual entre nós e Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele está ali, terminando a obra dele, ele diz aos discípulos que eles iam receber o Espírito. Ele sopra, inclusive, o Espírito sobre eles, e é assim que se cumpre aquela promessa que Deus fez, que daria o seu Espírito. Quando Deus concede o seu Espírito a nós, nós estamos ligados a Ele completamente. O Espírito é aquilo que nos liga a Deus, de forma que nós somos um com Ele. Lembra da oração de Jesus em João 17, quando ele vai lá no finalzinho dizer, Pai Santo, que eles sejam um conosco como eu sou contigo. O que Jesus está dizendo ali é que, de fato, essa unidade foi possível, porque não existe mais inimizade. Jesus estabeleceu essa paz entre nós e Deus. E aí o Espírito veio para nos ligar a Deus, para fazer parte agora dessa unidade espiritual com o Senhor. Tudo isso foi Jesus que conquistou para cada um de nós. Paulo ainda fala, em Romanos 5, versículo 8, o seguinte, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus fez com que ele entregasse seu filho. Por quê? Paulo diz uma coisa interessante, que Deus, 1 Coríntios 14, 33, pois Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Porque Deus nos amava e Ele é um Deus de paz, então Ele queria estabelecer essa paz. Por isso que nós, ainda sendo pecadores, Ele enviou seu Filho para que a morte desse Filho fizesse com que nós possamos pertencer a esse amor de forma mais plena com o Senhor. E de forma tal e profunda é agora a nossa relação com Deus, a nossa paz com Deus, que nós podemos orar diretamente a Ele. Na antiguidade, quando antes de Jesus morrer na cruz, a oração que se faziam era intermediada. Tinha que ter os sacerdotes, tinha que ter sacrifícios de animais, tinha que ter tanta coisa. Mas a partir de Jesus, Ele nos ensina a orar Pai Nosso. Porque nós temos agora essa ligação completa com o Senhor. É duradoura, é eterna e nós podemos desfrutar dela plenamente. E nada vai nos separar disso. Jesus ele fala isso lá em João capítulo 10, quando Jesus está falando de que ele vai dar a vida pelas ovelhas, e ali ele também chega a dizer e a confirmar que, de fato, nós não temos que ter mais medo nenhum dessa separação entre nós e Deus, porque nós, as ovelhas do Senhor, não seremos arrebatadas da mão do Senhor. E muito menos de Deus, que é mais poderoso do que Ele. Jesus fala isso lá em João capítulo 10. Então nós podemos, de fato, ter essa ligação completa, perfeita, porque houve um estabelecimento de paz. Todos nós, depois de Jesus Cristo, fomos chamados de filho de Deus e agora, sobre nós, recai uma responsabilidade muito grande, que é também ser filhos de Deus. E para ser filho de Deus, Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus ele foi um pacificador, um reconciliador.
Ele fez com que nós agora não tenhamos mais inimizade com Deus. E nós mesmos fomos feitos agora de pacificadores também. Nós temos agora a obrigação também, a responsabilidade de levar o evangelho da paz para que as pessoas se reconciliem também com Deus. Nós temos esse ministério, como Paulo fala, da reconciliação, de reconectar o mundo perdido, o mundo que é inimigo de Deus, com Deus, através da mensagem, através do evangelho, através das boas novas que converte corações, que transforma vidas, que conduz as pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então, de fato, nós podemos gozar agora dessa paz com Deus, porque o príncipe da paz fez isso. Mas também nós podemos gozar de uma paz pessoal, de uma paz mais interior. Jesus ele fala lá em João 14, versículo 27, o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Jesus está falando aqui de uma paz que não é a da paz mundial, não é essa paz que a ONU espera, não é a paz que o Paulo VI esperava. Ele fala de uma paz mais profunda, de uma paz que o mundo não consegue nos dar, que é uma paz pessoal, uma paz interna. Por isso que ele vai dizer assim: não se turbem os vossos corações, não tenham medo. Interessante que João ele vai dizer outra coisa na sua epístola, dizendo assim que o amor lança fora todo medo. O amor a qual fomos alcançados de Deus através de Jesus Cristo faz com que a gente realmente não possa mais ter medo nenhum. Nem medo de perder a salvação, nem medo do que o mundo possa fazer conosco. Por isso que todos os apóstolos e aqueles primeiros homens e mulheres das primeiras eras do cristianismo, primeiro, segundo, terceiro século, onde houve muita perseguição, essas pessoas elas iam para as arenas serem mortas, elas iam para as fogueiras para serem mortas, alguns foram colocados dentro de caldeirões de óleo fervente, todos eles iam com um sorriso no rosto, com uma calma, com uma paz interior, que aqueles homens não conseguiam entender. Os romanos, os perseguidores, as pessoas que eram os carrascos, né? Eles não conseguiam entender aquilo, porque esses homens estavam permeados de uma paz extraordinária. Quando Estevão estava sendo apedrejado lá, você encontra isso em Atos capítulo 7, você vê uma serenidade nele naquele momento, um brilhar no rosto dele, a tal ponto que as pessoas ficavam admiradas do que estava acontecendo. E a paz dele era tão grande que ele chegava naquele momento de apedrejamento a orar ao Senhor: Senhor, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que fazem. Não impute pecado a essas pessoas por estarem me apedrejando. Só pode orar dessa forma quem tem uma paz extraordinária interior no seu coração. Era isso que Jesus gozava, né, dessa paz interna. Foi isso que gozou os apóstolos e todos os primeiros perseguidos da era cristã. E o que até hoje muitas pessoas ainda possam gozar, porque essa paz ainda está à disposição de cada um de nós. Quando passamos por uma dificuldade, quando passamos por tribulação, quando coisas adversas começam a acontecer nas nossas vidas, que vêm para nos roubar a paz, para nos tirar do prumo, nos fazer com que a gente perca a fé. É nessa hora que nós temos que confiar no Senhor. É nessa hora que nós temos que entregar diante dele todas as nossas súplicas, todos os nossos temores, todos os nossos medos, todos os nossos receios, ansiedades. Tudo o que for de ruim, a gente pode entregar ao Senhor e experimentar a paz dele. Ele pode, através do seu Espírito, derramar essa paz em cada um de nós. Temos essa paz porque Jesus veio ao mundo, não é, para que mudasse as nossas vidas. O mundo em que vivemos hoje pode não ser de paz, e não é. Mas temos Jesus, que ele dá paz aos nossos corações, né? João 16, versículo 7 e 13, fala também de um consolador que o Senhor ia dar para cada um de nós. Esse consolador, o Espírito Santo, ele se manifesta para nos ajudar a viver de uma maneira que não podemos viver neste mundo por conta própria.
Nós somos muito fracos, a gente não tem resistência. A pandemia foi a prova de fogo, digamos assim. Quantas pessoas não ficaram muito ansiosas nesse tempo? Quantas pessoas não perderam a paz? Quantas pessoas não perderam o equilíbrio? Não é? Eu já comentei sobre isso antes. Esse tempo de pandemia houve um número muito grande de divórcios. As pessoas estavam desacostumadas a viver mais tempo em casa, porque elas trabalhavam 8, 10 horas por dia. Então, eles se encontravam muito pouco e eles não conseguiram encontrar uma paz dentro de casa, principalmente nas suas próprias vidas. E o resultado disso foi brigas, insultos e, por fim, separações. O mundo não consegue oferecer paz para ninguém, mas nós podemos gozar dessa paz. Nós que somos cristãos, a gente não pode abrir mão da paz que Jesus nos dá. E o Espírito Santo, ele é aquele que vem nos auxiliar nessa nossa fraqueza. Ele vem nos auxiliar nesse momento de ansiedade, nesse momento de temor, nesse momento de medo, nesse momento em que o chão nos é tirado e que a gente às vezes não sabe como lidar. O Espírito Santo, ele pode nos dar paz nessa hora. E quando ele dá paz, a nossa mente fica tão melhor a ponto de que a gente começa até a encontrar solução. A gente começa a saber se relacionar melhor com as pessoas. A gente sabe lidar melhor com os relacionamentos e com a adversidade quando estamos em paz. Há muitos anos atrás eu aprendi com um presbítero que o pior momento para tomar decisões é no momento em que nós estamos ansiosos, nos momentos que nós estamos com a cabeça quente, principalmente, quando a gente está com medo, qualquer coisa assim que a gente não tem paz, não é o momento ideal para tomar decisões. Porque serão decisões precipitadas, sem ter sido muito bem ponderadas, refletidas. Vai faltar sabedoria nessas horas. Então o Espírito Santo ele nos ajuda nesse momento para ter paz, e essa paz pode ser para nós o benefício, o momento, vai criar o clima ideal para que possamos encontrar soluções e resolver os problemas. Isso quando cabe a nós resolver, porque tem coisas que não cabe a nós resolver. Tem coisas que estão fora da nossa alçada. E aí nós podemos entregar na mão do Senhor. E gozar da paz enquanto Ele trabalha por nós, mas isso, claro, dentro daquilo que não cabe a nós. Naquilo que cabe a nós, a gente tem que buscar Ele para Ele nos dar sabedoria e a paz para esses momentos difíceis da vida. Assim o Senhor então nos ajuda. Paulo ele diz que a gente pode gozar dessa paz e viver por essa paz. Lá em Efésios capítulo 3, aliás, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente não consegue estabelecer paz com todas as pessoas se nós estivermos dependendo somente de nós mesmos. Porque nem sempre nós somos pessoas pacíficas, tranquilas. Como muitas pessoas dizem, não tem sangue de barata, né? Então, muitas vezes a gente se encontra dentro de situações que nos tiram a paciência, nos roubam a paz. E aí é nessas horas que, para que a gente estabeleça o vínculo da paz, nós temos que estar na unidade do Espírito. Então, leia direitinho esse texto de Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 3, e reflita sobre isso e se aposse desse Espírito que estabelece essa paz de uns com os outros. E ainda Paulo vai falar aos Gálatas a respeito dessa questão, né, que se a gente anda em Espírito, se nós estamos vinculados com esse Espírito, ele traz para nós frutos, e entre os frutos está o amor, a alegria e a paz. O Espírito Santo, ele age através de nós, nos dando essas condições para que nós tenhamos essa paz uns com os outros, ter esse relacionamento de paz com Deus e com as pessoas. Olha só o que mais Paulo diz lá em Filipenses 4, de 6 a 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede o entendimento. Por isso que Jesus fala, não é a paz que o mundo dá, não é a paz que eu vos dou, porque ela excede o nosso entendimento e ela guarda o nosso coração. Guarda a nossa mente, para que assim a gente possa enfrentar melhor as situações adversas da vida, os momentos difíceis, as pessoas difíceis, os relacionamentos conturbados.
Essa paz, ela nos guarda a mente e o coração, para que possamos fazer a coisa certa, agir da forma correta, dizer a palavra certa em cada momento desse. E por último, a paz do Príncipe da Paz veio para estabelecer também a paz vindoura, a paz do mundo por vir, né? Como nós entendemos na teologia e também o Evangelho também fala dessa forma, né? É uma paz que Jesus vai estabelecer no final dessa história, da história da humanidade, quando ele vier em glória com seus santos anjos, quando ele por fim toda a desobediência no mundo, quando ele por fim a todos os inimigos, aí ele vai estabelecer uma paz sem fim, onde nós vamos viver debaixo desse governo de Jesus Cristo, que será um príncipe que vai reger como um maravilhoso conselheiro, como um Deus forte, como um Pai da eternidade e também como um príncipe da paz, onde ele vai estabelecer a paz total. Olha só o que diz Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1,7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, todos que sofrem tribulações, adversidades, sofrimentos, angústias, a todos nós será dado alívio quando do céu se manifestar o nosso Senhor Jesus Cristo com seus santos anjos e com muito poder. É essa paz que nós aguardamos, né, para o mundo, para toda a criação. E essa paz mundial, que era almejada tanto pelo Papa, que é almejado tanto pela ONU, que foi almejada, por exemplo, pelos hippies, né? Lembra do movimento hippie na década de 60, que pregava paz e amor, aquela coisa toda? Todo esse anseio só vai ser respondido com a pessoa de Jesus Cristo. Só Ele que vai estabelecer essa paz duradoura, perene, uma paz que não terá mais fim e que ninguém vai mais poder perturbar. Não haverá mais governantes gananciosos, não haverá mais guerras entre nações, não haverá mais, inclusive, até o sentimento de pecado, né, que gera as violências e as guerras, não existirá mais. Nos estudos da escola dominical eu falo sobre a glorificação dos santos e das características da glorificação dos santos é que nós vamos viver num estado em que o pecado não faz mais parte da nossa constituição. A natureza má, corrupta, não vai mais fazer parte da nossa constituição. Os nossos desejos não serão mais violentos, nem corrompidos, nem maldosos. Então, ninguém mais poderá ameaçar a paz que Jesus vai estabelecer no final das contas. Então, Jesus é esse Messias que tinha como missão, primeiro, estabelecer a paz entre o mundo pecador e Deus. E todos aqueles que por fé em Jesus Cristo, todos aqueles que se apropriaram da graça do Senhor, todos aqueles que confiaram na morte e ressurreição de Jesus, puderam gozar da paz com Deus. Essa parte da primeira missão de Jesus já foi cumprida. A paz também que inunda os nossos corações, a paz que guarda nossas mentes e corações em Cristo Jesus, para no meio da adversidade a gente não se perder, também já foi cumprida por Jesus, está à nossa disposição, através do Espírito Santo que nos foi dado. Ele é chamado de o Consolador, ele é chamado de Paráclito, ele é chamado daquele que caminha do lado, também nos ajudando nas nossas fraquezas, para que não percamos a paz e possa estabelecer em nós frutos de amor, de alegria, de paz e todo o resto ali que você lê em Gálatas 5, versículo 22 e 23. E por último, que será aquilo que ainda vai se cumprir, é a paz vindoura, a paz que não terá mais fim, a qual nós vamos gozar, morando na Nova Jerusalém, onde teremos Jesus como o nosso governante supremo. E aí é um governante que nós vamos poder realmente desfrutar de tudo que é de melhor, né, que Ele possa nos dar. A gente não tem uma ideia, né, do que será esse mundo vindouro que Jesus está trazendo. O que Paulo diz, repetindo os profetas, é que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou coisas maravilhosas, nós vamos desfrutar todas elas quando
o príncipe da paz, estabelecer a paz universal em toda a sua criação. Meus irmãos e irmãs, goze muito daquilo que Deus conquistou para você. O próprio Jesus disse assim: eu vim para dar vida e vida em abundância. Uma das características da vida abundante é essa paz que nós temos com Deus, que isso já deve alegrar muito os nossos corações, porque Deus não é mais nosso inimigo, Deus não está mais contra nós, Deus é por nós. Nós podemos desfrutar do Espírito Santo que nos dá paz também. E nós temos a bendita esperança da sua vinda, onde Ele vai estabelecer a paz total. Então, para que se perturbar? Para que se angustiar? Para que perder a paciência? Somente confie no Senhor. E goze dessa amizade, goze desse amor, goze dessa intimidade que você tem com Deus, que foi estabelecida por Jesus durante o ano 2021. E que durante o ano 2021 você goze muito dessa paz pessoal, dessa paz interior. Abuse do Espírito Santo na sua vida, fazendo com que Ele produza através de você amor, paz, alegria, bondade, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Abuse dele. E fique de olho na soberana vocação em Cristo Jesus. Mantenha os olhos nos céus, esperando do alto o nosso Senhor. Triste é o crente que não espera mais a vinda de Jesus. Cristo é o crente que esqueceu da vinda de Jesus. Nós não podemos esquecer dessa vinda. Na verdade, nós temos que ser aquele que ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora venha, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Amém, queridos? Eu quero orar a partir dessa palavra e pedir a bênção de Deus mais uma vez sobre a sua vida. Vamos orar. Pai amado e querido, eu te louvo, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de viver esse momento de paz contigo, estabelecida no sangue de Jesus. Também te agradecemos pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como Paulo fala isso em Romanos, como tu prometeste, Senhor, através de Jeremias, nós temos o Espírito Santo e ele pode produzir em nós a paz que excede todo o entendimento, para que no meio da dor, do sofrimento, das perdas, nos momentos, ó Deus, tão difíceis que advêm ao mundo, como veio o Senhor da pandemia, que nós possamos ter paz nessas horas, que nós possamos ter confiança nessas horas, esperança nessas horas, e o nosso coração e mente sejam guardados em Cristo para que a gente não perca, Senhor, o nosso equilíbrio, mas a gente se mantenha firme em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma bendita esperança da vinda de Jesus Cristo, a qual, Senhor, para nós está reservada um lugar que Ele foi preparar, novos céus e na nova terra. E assim nós vamos viver sob o governo desse príncipe da paz, que será um maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, que é o Pai da eternidade. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Derrama paz no coração do meu irmão e irmã, que eles desfrutem de muita paz no ano de 2021, Senhor. Sendo um ano de muitas oportunidades ou não, sendo um ano de muita prosperidade ou não, mas eles tenham paz, confiança, muita fé em todos os momentos. Assim eu oro em nome de Jesus por eles. E que, juntamente com a tua paz, o teu poder, Senhor, conceda a cada um deles tudo aquilo que eles precisarem, prosperando, Senhor, as vidas, fazendo com que, ó Deus, eles possam gozar, Senhor, de boa saúde, boa disposição, que eles, ó Deus, sejam curados de todas as suas enfermidades, que eles, ó Deus, possam gozar e ver o quanto o Senhor é bom, assim como o salmista nos diz. Pai Santo, nós confiamos em Ti e nós esperamos muito de Ti, porque só Tu pode fazer as coisas. Para Ti nada é impossível. E como Jesus, nosso Senhor, diz, sem mim nada podeis fazer, nós contamos muito contigo mesmo, Senhor. E é em Tuas mãos que nós entregamos o ano 2021, as nossas vidas, nosso ministério, a igreja, nossas famílias, nossos trabalhos, tudo, Deus, entregando em Tuas mãos.
e te fazemos parceiro, Senhor, nessa caminhada, nesse ano. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as santas consolações do Senhor estejam sobre cada irmão e irmã que me ouve em todo o ano 2021, e não só, mas até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.